Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Aqui, tudo bem. Pessoal, hoje nós vamos continuar o capítulo 18, tá? Segundo Reinado, que é a página 182, a página 205. E a parte que a gente vai tratar hoje é sobre a abolição da escravatura, tá? Que é da página 193 à página 195, ok? Então, assim, uma das questões mais significativas aí, ou mais importantes do Segundo Reinado, foi a abolição da escravatura, tá? A abolição da escravatura, ela foi um processo gradual, foi acontecendo aos poucos, ok? E ela envolveu muito mais questões econômicas do que questões humanitárias. O que isso quer dizer? Que não foi por uma questão de, poxa, são escravos, são tão explorados, Não, nada disso. Ela é muito mais economicamente falando, o Brasil economicamente em relação aos outros países, do que a questão humana, tá? Então, isso é um dos primeiros pontos aí. É um assunto que já vinha sendo discutido, né? Todo aí ao longo do século XIX, não é algo, por isso que eu falo, foi algo gradual, então aos poucos que foi acontecendo. E ele já vinha sendo discutido lá desde os primeiros anos após a independência. Então, José Bonifácio já tinha mencionado isso, já tinha apresentado, digamos assim, né, alguma insatisfação em relação à questão da escravidão no Brasil. Então, a escravidão no Brasil, ela existiu desde o meados do século XVI, tá? E no século XIX, então, os ingleses começam a pressionar, primeiramente eles pressionam o Portugal e depois o Brasil, para que o tráfico negreiro, então, fosse proibido aqui no Brasil. Aí, com isso, então, o Brasil assumiu alguns compromissos com a Inglaterra, proibindo aí o que seria, né, o tráfico negreiro lá na década de 1820. E isso gerou, então, uma lei, a Lei Feijó, em 1831. No livro aparece lá a curiosidade, né, sobre a Lei Feijó. A Lei Feijó, ela, né, previa a extinção do tráfico negreiro para o Brasil, a libertação dos escravizados que aqui aportavam e a punição dos traficantes. Tá? Ela foi uma lei criada aí em homenagem, né, ao padre Diogo Antônio Feijó, que era o ministro da Justiça na época. Porém, essa lei nunca foi respeitada e ela ficou conhecida como uma lei para inglês ver. Ou seja, diante da pressão, né, o Brasil, então, cria essa lei, mas na prática ela nunca foi usada ou respeitada, digamos assim. Então, daí surge essa expressão, tá? Um acontecimento que é apenas de aparência, que na prática não ocorre. Então, tal para inglês ver, né? É uma lei, né? Uma regra para inglês ver. Ou seja, ela foi criada, mas na prática não é aplicada, tá? Aí, em 1845, a Inglaterra, então, né, enfurecida e incomodada, né, com essa permissão do Brasil, com a permissividade que ocorria aqui, eles vão decretar, então, a Lei Bill Aberdeen, 1845. Tá? Através dessa lei, os ingleses poderiam aprisionar navios negreiros e, inclusive, né, elas podiam invadir aí águas territoriais brasileiras, né, e apreender navios negreiros. A lei foi, né, aprovada e
diante da impaciência dos ingleses, que tinha, né, via no Brasil grande parte da população, ou, né, a maior parte da população brasileira era escrava, e os ingleses pretendiam o quê? Conseguir mercado consumidor. Então, se a pessoa é escrava, a maior parte da população... a Inglaterra negocia com o Brasil, mas a maior parte da população brasileira é escrava. O que vai adiantar? Como é que os escravos vão... Se eles não ganham salário, como é que eles vão conseguir comprar os produtos ingleses? Tá? Então, esse é um dos motivos para essa pressão inglesa. Ok? Diante disso, né, fugiu a palavra que eu queria falar. No início que eu falei, né, que era mais questões econômicas do que humanitárias. Então, essa Lei Bill Aberdeen deixa bem claro isso, tá? Que os ingleses estavam interessados em ter um mercado consumidor. Então, para alguém comprar o meu produto, eu preciso que esse alguém tenha salário, tá? Uma questão econômica. Aí, né, a lei proibia o tráfico e tal, mas permitia que os escravos que tinham chego aí, após a lei de 1831 ainda continuavam sendo escravos, tá? Daí de 1851 a 1856, por exemplo, mais de 6.900 africanos chegaram no Brasil. Então, era bastante gente ainda, né? Toda essa questão, né, que eu falei para vocês que foi gradual e tal. Então, não foi assim, porque o imperador era queridinho, estava sendo benevolente, estava sendo, né? Não, nada disso, né? Houve aí um engajamento popular muito grande contra a escravidão, tá? E isso foi fazendo com que, né, o Império abolisse definitivamente a escravidão em 13 de maio de 1888. Então, o que aconteceu aí, né, foi um movimento abolicionista que a gente fala. Houveram aqueles grupos escravocratas que queriam de qualquer jeito, né, interferir ou não deixar que acontecesse o fim da escravidão, né? E quando eu falei para vocês de 1851 a 1856, foi a data que eu falei, né? 1851, 1856, vieram mais de 6.900 escravos, né? Algumas pesquisas mostram em torno de 7.000 escravos africanos para o Brasil. Em 1850, o livro aparece lá, a Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico negreiro para o Brasil. Então, quando eu falo, em torno de 7.000 escravos igual chegaram no Brasil, então já era proibido e mesmo assim ainda vinham escravos para o Brasil, tá? Aí, dentro desse processo que eu falei que foi gradativo, que foi aos poucos e tal, em 1871 foi criada a Lei do Ventre Livre, tá? A Lei do Ventre Livre, ela estava propondo o quê? É 1871? Sim. Ela declarava livre os filhos das mulheres escravas, tá? A partir de 1871. Mas ele ia prestar um tempo de serviço, né? Ele seria libertado com 8 anos. Aí o o dono dele, né, receberia uma indenização, ou ele trabalharia até os 21 anos e o dono não receberia uma indenização, estaria aproveitando a mão de obra dele, tá? Então, essa foi uma das leis, então, que
estaria acontecendo algumas modificações. Primeiro se proíbe, depois quem nasce não pode mais ser escravo, e assim gradativamente, como eu falei, né? Aí, esse movimento vai ocorrendo, né? Vão agindo cada vez mais, vão criando cada vez mais formas de resistência e tal. E aí uma outra lei acaba sendo criada. Essa em 1885. Essa lei de 1885, ela se chamou a Lei do Sexagenário. Nessa Lei do Sexagenário, ela libertava os escravos maiores de 60 anos de idade. Tá? Era uma lei que, tipo, ela tá dentro né, da libertação, ok. Mas as pesquisas mostram que a expectativa de vida de um soldado era de de um escravo era 19 anos, tá? Então, para o camarada chegar a ter 60 anos, olha que, né, mesmo ele sendo liberto, ele não ia mais servir para nada, ele não ia mais prestar para serviço nenhum, né? Ele estaria muito acabado, ele ia precisar ter uma família para isso, né? Era só dá para dizer, outra lei para inglês ver, né? Porque na prática, quem chegaria a essa idade? As pesquisas mostram que a grande maioria, né, tinha aí, a expectativa de vida variava em 19 anos. O livro de vocês também mostra isso. Tá? E aí, a lei seguinte, então, 1888, 3 anos depois, é assinada pela Princesa Isabel a Lei Áurea. Pela Lei Áurea, então, né, ocorre a abolição da escravidão no Brasil. Com essa abolição da escravidão no Brasil, né, se tem, então, todos os escravos são livres. Ok. Porém, com essa abolição da escravatura, não houve uma política de inserção dos negros à sociedade. Tá? E aí eles não tinham acesso à educação, eles não têm condições de vida justa, eles não têm condições de trabalho, eles não têm condições de sobrevivência. E isso, né, então acaba gerando essa grande desigualdade que a gente tem até os dias atuais. Okay? Por quê? Não bastava estar livre. Você, né, chegou de um país que você é totalmente diferente daqui, você trabalhou muito tempo aí numa fazenda e tal, você precisa ter um lugar para trabalhar, né? E aí, essa mão de obra escrava, ela acaba sendo substituída pela mão de obra imigrante. Tá? Com essa vinda da mão de obra imigrante, o governo estava propondo o quê? Né? O branqueamento da população. Visto que, falei para vocês no início já, que a maioria da população era escrava africana, né? Eram escravos. Então, era uma forma de branquear o Brasil, trazer imigrantes para trabalhar no lugar desses escravos alforriados, então esses escravos libertos aí, tá? Essa ideia do branqueamento está em cima das teorias racistas aí do século XIX, lembra que a gente falou sobre o neocolonialismo e tal, da superioridade, né, dos brancos, da inferioridade, né, biológica dos negros e tal. Então, cai um pouquinho sobre isso também. Tá? Vocês têm lá o exercício 4, 5, você é o historiador para estar desenvolvendo dessa parte aqui, tá? E a prof vai escolher alguma coisa lá das atividades em si. Beleza, pessoal? Até daqui a pouquinho.